Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. A seguir. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás, junto aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-os, e os ungia com o unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois esta é pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: diga, Senhor. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés, enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos falar a respeito da casa de Simão, o fariseu. Primeira coisa que você precisa separar são os personagens. Nós não estamos falando aqui, não é, de Maria Madalena. Nós estamos falando aqui de uma outra mulher que em outro lugar, em outro tempo, ungiu os pés de Jesus. Nós estamos falando, né, de outra mulher, tá bom? Separado, diferente daquela. Mas tudo bem, vamos lá. Amados, o que a palavra do Senhor, ela nos diz? Ela nos diz assim, que Jesus Cristo, ele recebeu um convite para entrar na casa de um homem chamado Simão. Logicamente que ele aceitou o convite, cordialmente ele aceitou o convite. Estava ele ali, certamente seus discípulos, havia mais pessoas com ele. E havia ali o anfitrião, aquele que o convidou, Simão. E a palavra de Deus nos diz que todos se prepararam, e nós sabemos, não é, que existia na época o costume, não é como nós, quando fala sentou-se à mesa, nem sempre está se sentado em cadeiras à volta de uma mesa, mas às vezes está sentado-se ao chão, não é, em volta dos alimentos que são colocados ali. E às vezes a mesa também é uma pequena elevação bem baixinha, eles costumam sentar à volta. Então, nem sempre requer uma casa mobiliada. Isso aí só os ricos tinham, não é? A mesa, a casa mobiliada, as cadeiras e tal. Geralmente, não é, as casas ali, elas se comportavam dessa forma. Então nós entendemos que esse reclinar-se de Jesus à mesa não significa exatamente o que nós pensamos, não é? Estava com a cabeça abaixada ali na mesa. Não, estava reclinado. Certamente, né, a posição da mesa
era um pouquinho melhor. Então esse termo também, reclinar-se à mesa, significa, né, inclinar-se a ela para pegar dali os alimentos. Bom, amados, a palavra de Deus, então, ela nos diz assim, eles estavam ali então, naquela ceia. De repente, uma mulher se aproximou. Vejam que, se nós observarmos o redor, o ambiente, não é? Aquela mulher nós podemos julgar de algumas formas. Primeiro, ou ela tinha livre acesso naquela casa, ou algo sobrenatural aconteceu para que ela pudesse chegar até lá. Se nós analisarmos pelo julgamento do dono da casa, né, ele conhecia aquela mulher. Ele sabia quem ela era. Ele sabia qual tipo de comportamento aquela mulher tinha. Talvez, né, pelas suas atitudes, talvez pelos seus traços, talvez pela sua forma de vestir, enfim, né, de se comportar, ou outras situações. Mas o fato é que ele conhecia aquela mulher, sabia quem era aquela mulher. Mas o fato também é que aquela mulher, ela conseguiu se aproximar de Jesus. Certamente, por não ser convidada, seria barrada. Por ser também uma mulher, segundo o julgamento de Simão. Aqui diz assim, olha, então enxugava tal. Viu isso, diz consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. Ou seja, que tipo de mulher é essa? Bom, então nós devemos entender assim, que se Simão o fariseu tinha mesmo esse comportamento, tivesse essa repulsa, certamente aquela mulher seria barrada. Ela não teria um livre acesso ali. Por outro lado, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus trabalha nas vidas. E de alguma forma, essa mulher se aproximou de Jesus. Então fica aí para você analisar. Ou ela era conhecida na casa e não lhe barraram a entrada, ou a providência de Deus a colocou ali naquele lugar para que uma obra gloriosa fosse feita. Amém? Então pensamos de duas formas. Nós temos duas alternativas. Mas, amados, seja qual for, a misericórdia e a graça de Deus, e o perdão do Senhor, e os olhos de Deus, e a forma de Deus ver, a leitura que Deus faz do ser humano, aleluia, transcende todo e qualquer sabedoria humana já existente na terra. Deus não vê como vê o homem. E isso está lá no livro de Samuel, quando Deus disse ao seu profeta: Deus não vê como vê o homem. Amém? Aleluia. Amados, muitas vezes você pode ser julgado. Sabia disso? Nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós só precisamos aprender a tratar com a situação. Mas tem gente que quando recebe uma crítica, ele muda de cor, se transforma, fica irado, tenta se justificar. Outros recebem uma crítica e tem um procedimento assim, aí ele pega e acusa todo mundo que está ao lado dele. Quer dizer, eu estou fedendo, mas tem muita gente aqui do meu lado também, e aquela coisa toda. O outro já absorve, né, a crítica, vai refletir, vai pensar o que é que levou essa pessoa, né, a me criticar dessa forma. Esse é o lado mais sensato, nem sempre é aquele que nós seguimos, né, porque depende muito do estado de espírito ali na hora, não é assim? Mas geralmente se recebe uma crítica, é bom se refletir sobre ela. Por que fizeram isso? Mas se refletir sobre uma situação, tem que ter sabedoria. Porque senão teu coração te engana.
Ah, fez isso aqui porque aquela pessoa é assim, 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 assim. Você não está refletindo. Você no seu pensamento está rebatendo as coisas. Não é? Refletir com sabedoria e ver por que aquilo aconteceu. E se realmente havia razão para aquilo ou não havia razão para aquilo. Então o estado de consciência, estado de espírito é muito importante quando você recebe críticas. Mas amados, vejam que Cristo, ele recebeu um convite. Agora, por que se queria Cristo na casa dele? Ora, vamos ler o que a Bíblia nos informa. Diz assim, olha: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, certa mulher, não é? Bom, Jesus então recebeu um convite. Foi algo direto. Rogou-lhe um fariseu que entrasse e comesse com ele. Então vejam bem que havia um propósito, não foi uma coisa assim, né? Que Jesus ia passando e tal, ou uma visita, ou alguma coisa ali. Ô Senhor, já que o Senhor está aqui, entra aqui, olha a minha casa, vem cá, me abençoa, ora por mim e tal. Almoça aí com a gente, aí ceia aí com a gente, vai ser uma bênção tal, graças a Deus. Não, foi uma coisa já assim, ele preparou realmente e fez o convite. Cristo aceitou. E eles então se assentaram ali à mesa. Bom, a mulher chegou. Quando a mulher chegou, a Bíblia começa a nos mostrar algumas coisas assim, olha. Você já convidou Cristo para a sua casa? Amém? Glória a Deus, sempre convidamos, né? E como é que nós nos comportamos? Você já convidou um servo de Deus para estar na tua casa? E como é que você se comporta quando um servo de Deus está na tua casa? Hã? Mulher, é fácil você pegar pelo menos 30% do comportamento dela. Hã? Comportamento da mulher quando vai na casa, olha, não repara. Tá uma bagunça. Mas sabe o que é? Mulher assim, então 30% ela vai justificar o papelzinho no chão, a cortininha amassada, isso, aquilo. 30% da fala dela é de justificativa e pedido de desculpa. Amém? Por aquilo, por isso, por aquele outro, tal. E depois, então, aí, não é? Ela vai. O homem, às vezes, senta lá, se esborracha, lá e deixa rolar, entendeu? Se tem papelzinho ali ou não, ele não está nem aí, ele nem lembra disso, né? Ele nem se lembra disso. Mas vamos lá. Ele foi convidado, chegou na casa de Simão e as coisas aconteceram dessa forma, ó. Assim, ó. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo. Então vamos rever o que é que ele viu. O que é que esse fariseu viu? Ele viu algo assim, olha. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, junto aos seus pés, chorando, regava-os com lágrima. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, o que é que ele viu? Você é capaz de captar o que é que ele viu? Quando ele viu isto, o que é que a Bíblia está dizendo que ele viu? Você viu o que a Bíblia narrou? Que a mulher da cidade, deu as condições da mulher, que era uma pecadora, quando ela ficou sabendo que ele estava na casa do fariseu, de alguma forma ela podia entrar nessa casa, irmãos. De alguma forma ela podia entrar nessa casa. Ela ficou sabendo, ela foi, ela levou o vaso de alabastro, ela veio por detrás, pelas costas de Jesus, ela baixou-se aos pés de Jesus. Então por aí agora você já começa a imaginar que aquela mesa não era aquele tipo de mesa baixinha lá no chão, que era já uma casa mobiliada,
que esse fariseu aqui era um cara que tinha grana, não é? Pois só os mais, que tinha grana lá, é que tinham essa casa totalmente mobiliada, era uma casa diferenciada das demais. Então, certamente ela tinha suas cadeiras, a mesa era uma mesa que nós conhecemos mesmo como mesa, não é assim? O mesmo tipo de mesa que Cristo fez a Santa Ceia lá com os discípulos, não é? A casa mobiliada, lembra? Onde está o lugar mobiliado, assim, 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 vai lá, ele falou para os discípulos e tal. Então, vejam bem, começamos então a mudar algumas coisas. Ela chegou-se por detrás de Cristo, abaixou-se ali, e aí então, chorando, ela beijava os pés de Cristo. Com suas lágrimas, caía nos pés do Senhor. Com seus cabelos, ela enxugava os pés do Senhor. E com aquele vaso, ela derramava aquele unguento, sobre os pés dele. E certamente ali, numa espécie de massagem, alguma coisa, ela fazia dessa forma. A Bíblia diz que isso acontecia, mas a Bíblia diz, quando o fariseu viu isto, o que foi que ele viu? Sabe, amados, interessante que a Bíblia vai falar o que ele viu. O que eu e você vimos na Bíblia não foi o que ele viu. A Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Não é assim, amados? Amém? Olha, o que o fariseu viu? Vejam bem, diz assim, olha. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. Isso é o que ele viu. Ele viu um homem que não tinha qualidade nenhuma de profeta, e ele viu uma mulher completamente à margem de uma sociedade lá da época, sem condições, mas ele usa uma expressão, quem e qual? Quem? Ele, se fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, da onde ela procede e qual é o tipo dessa mulher. Bom analista esse fariseu, né? Quem e qual é essa mulher? Se este fosse profeta. Então vejam bem, que ele desqualificou Cristo como profeta. Por quê? Amados, Cristo, ele sempre nos alertou a respeito das coisas. A misericórdia e o amor. Nós temos uma rapidez muito grande para estabelecer julgamento nas coisas. E aqui está uma casa que estabeleceu um julgamento completamente errado, por causa de uma atitude. Sabe, amados, existem muitas vezes casas que o servo de Deus chega na casa. Sabia que tem crente que se alguém entrar na casa dele e não revelar nada, ele não acredita que aquele homem é um profeta, que aquele homem é de Deus, que aquele homem é nada? Sabia disso? Olha, você viu, ele entrou aqui, nem pro quadro ali olhou, e todo mundo que entra aqui fala daquele quadro. Todo mundo fala daquele quadro. Aquele quadro na minha casa é um teste que eu tenho. Eu quero saber se o cara é de Deus, meu, ele entra aqui, ele fala daquele quadro. Pois é, você vai morar com o quadro. Lá no céu não entra quadro, tá bom? Vai morar com o quadro. Aonde eu não sei, mas lá no céu não. Tem gente que é assim. Mas se me convidam na sua casa para tomar um café ou para revelar a tua vida?
Você vai buscar cartomante, rapaz. Vai vir me buscar, revelar a tua vida, ora a Deus, lê a Bíblia. Você vai ver a tua vida revelada ali. Não é? Tem gente que a fé dele está mais naquilo que as pessoas dizem a ele do que naquilo que a Bíblia diz para ele. Ele quer o que a pessoa diz, mas não quer o que a Bíblia diz para ele. Aqui está um camarada que levou para casa dele alguém que curava enfermos, alguém que tinha dons proféticos, alguém que era reconhecido, testemunhado pelas pessoas, mas por causa de uma atitude e de um julgamento precipitado, ele desqualificou completamente Cristo. Observando somente para ver. E quando, que surpresa ele teve. A mulher chegou, entrou, e aquela coisa toda, ele viu, ficou olhando. O cara olha na mulher e olha em Jesus. Olha na mulher e olha em Jesus. Amados, vou falar uma coisa para você. Já faz tempinho. Tinha uma pessoa aqui na igreja, ela não estava bem de saúde espiritual. Ela estava com uns probleminhas. E tinha uma ou duas pessoas aqui na igreja que olhavam para a pessoa e olhavam para mim, olhavam para a pessoa e olhavam para mim, olhavam para a pessoa e olhavam para mim. Você está querendo me informar do quê? Amados, eu creio naquilo que eu prego. Eu creio naquilo que eu acredito. Ou eu deveria interromper uma pregação, uma ministração, porque eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que é mais excelente sobre a face da terra. Quando você lê a palavra de Deus, o teu discurso é melhor que o discurso do presidente, melhor que o discurso de qualquer ministro, porque você está falando de toda a excelência. Não estou desqualificando eles, eles fazem o papel deles, eu faço o meu. Portanto, eu amo a palavra de Deus, prezo pela palavra de Deus, e eu acho que ela é a coisa de maior valor na face da terra. Portanto, não é um capeta, um saci da vida, que vai muitas vezes me desmotivar para parar, para interromper aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo ou falando, para mandar macaco e pro galho, amados. Ele vai ali ouvir a palavra de Deus, vai gemer, vai tremer e vai dar área, porque a Bíblia fala que é para resistir ele na fé, e ele foge. Aí tem crente que parece aqueles pitbull da fé, né? Sai. Que é isso, irmãos? Vai lá na bênção. Amém? Olhe bem dentro do olho dessa pessoa e diga para ele assim, ó: Jesus Cristo toma essa vida e vai salvá-la. Quero ver qual é o capeta que fala não. É verdade. É verdade, Cristo é Salvador. É verdade, Cristo ama aquela vida. Amém? E o diabo não pode dizer que é mentira. Se você falar, não, eu amo essa vida aí, ele pode falar, mentira, rapaz, você ama nada. Você sabe que ele é rico, é cheio da grana, por isso que você está rodeando aqui. Eu não vou sair. Não é? Mas quando você fala que Jesus ama e que ele vai salvar, isso é verdade, amados. Isso são estatutos, não tem como mudar isso daí. Amém? Bom, e eu percebi que aquele dia a pessoa, eu não sei se ela estava querendo me informar ou estava dizendo isso, o senhor não está vendo? E Simão estava assim, ó, olha a mulher, olha para Jesus. E olha para Jesus. E olha para a mulher de novo. E olha para Jesus. Aí ele chegou um momento que ele deu aquela bufada, né? Se esse fosse profeta. Fala, viu? Fica pensando um monte de coisa quando você vem na igreja, viu? Pensa mesmo, deixa o pensamento viajar. Vai pensando. E saiba que Deus conhece todas as coisas.
Aquele homem diz assim, olha, ele falou em voz alta, né? Disse consigo mesmo, ele falou bem alto. Eu não sei se ele falou alto, mas que Cristo escutou, escutou. Falou consigo mesmo, não foi? Cuidado com o que você fala com você mesmo. Às vezes você... Não, estou falando para mim mesmo, isso não tem peso nenhum. Pois é, rapaz, tem um ouvido... Tem um ouvido do Espírito, sabe? Para captar tudo aquilo que é pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Portanto, quando você vier à casa do Senhor, louve, cante, glorifique, exalte. Esqueça teu irmão, esqueça os problemas, esqueça toda a raiva, a ira, a contenda, né? As tuas lutas você vem e coloca diante do Senhor, não tem problema nenhum. Mas as questões, amado, as diferenças nossas, deixa isso de lado. Vai resolver com o teu irmão outra hora, porque às vezes está sentadinho aí, mas está comiserando. Deus está ouvindo, viu, irmãos? Ele ouve. E muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, porque você vai ver aqui o que esse cara perdeu e o que aquela mulher ganhou. Interessante que às vezes, amados, a oportunidade passa pela nossa frente assim, ó, e nós não somos capazes de enxergar e nem de ouvir. Aquele homem disse consigo, se esse fosse profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher, porque ela é uma pecadora. Não foi isso que ele disse? Qual, se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Você viu como ele afirmou? Você viu como ele tinha algo no coração? Viu? Amados, por que ele convidou Jesus para a casa dele? Qual era o interesse dele? Se ele sabia que Jesus Cristo, amados, a história de Jesus, ela não era escondida de ninguém. Jesus andava com os mais pobres mesmo. Jesus andava com os pecadores. Era eles que Jesus queria. E é o que ele vai dizer aqui. Tem gente que deve bastante, outro deve pouquinho. E o perdão vem para os dois. Não é assim que diz a Bíblia? Mas, amados, por que ele convidou então? O que ele queria com Jesus? Ele sabia dos milagres, dos feitos, das realizações de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia com quem andava Jesus. Ele foi informado de tudo, ele não conhecia pessoalmente. Mas todas as informações foram lhe passadas. Mas agora, amados, ele estabelece um julgamento. Porque ele falou que aquela mulher, ó, quem e qual é essa mulher? Pois ela é uma pecadora. Naquele tempo, amados, a palavra forte sobre pecadora era justamente na área sexual. Isso aqui era terrível naquela época. Então, todo tipo de pecado, né? Existe um tradicionalismo religioso que quando fala que a pessoa está em pecado, todo mundo acha que está em prostituição. Se fosse só isso na vida das pessoas, era fácil resolver, mas o céu estava cheio de gente. Mas tem gente que nunca viu prostituição na vida e está longe do céu. Essa é a realidade. Tá bom, não se resume nisso. Porém, disse dessa forma por causa da época. Bom, vamos agora, amados. A Bíblia nos diz assim, olha. Disse Jesus ao fariseu. Naquele momento, amados, vejam bem, ó. Capta a cena aí que a Bíblia está falando. Você é o fariseu e eu sou Jesus, vai. Não, tá bom então. Não vai. Eu sou o fariseu, vocês são Jesus. Tá bom? Ninguém quer ser o fariseu, né? Alguém tem que fazer o papel do fariseu, meu Deus. Não é assim. Mas pensam bem, eu tô brincando, ninguém, né? Mas, amados, ó, vejam bem, ó. O camarada está pensando, ele está olhando, e ele está analisando, e ele está pensando. No meio desse pensamento, não, essa mulher é uma pecadora. Ele ouve uma palavra assim, Simão.
Não é assim, ó. Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Eita Deus, hein? Deus vai falar, amados. Simão já falou. Sabia? Simão já falou. Que isso? Foi não abrir minha boca. Simão já falou, amados. Você já falou. Agora Deus vai falar. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Interessante que fariseu é fariseu, né? Do que ele chamou Jesus um pouquinho antes? Falso profeta. Você tem certeza que ele falou que Jesus era um falso profeta aí? Amém? E agora ele responde: Simão, uma coisa eu tenho para lhe dizer. Simão olhou para ele e disse assim: diga, falso profeta. Não foi isso? Ei, amado, você já parou para pensar nas nossas orações muitas vezes? Meu Deus. Aleluia. Por isso que Cristo falou que existe um momento na vida assim, ó, quando orardes. São momentos, né? Porque tem orações de tudo quanto é modelo, né? Você pode orar do jeito que você quiser. Mas ele disse assim, que tem um modelo de oração assim, ó. E quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Deus, porque em secreto o teu Deus te ouve. Nós temos que sempre entender isso, amados. Quando nós ficamos pensando as coisas, quando nós tomamos a palavra de Deus, quando nós fazemos menção do nome do Senhor, nós estamos em secreto com Deus e muitas vezes a gente não percebe isso. Nós estamos em secreto com Deus. E às vezes os nossos pensamentos, a nossa fala, amados, a gente diz tanta coisa quietinho, julgamos tanta coisa, e às vezes até pedimos a concordância de Deus. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Diga, mestre. Ué, o que aconteceu com o falso profeta? Amados, saiba de uma coisa. Você é um servo de Deus. Você está dentro de Deus. Amém? Não é Deus que está dentro de você. Você está dentro de Deus. Tua mente está dentro de Deus. Aleluia. Deus controla todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós professamos Senhor, porque Ele assim o é para nós. Amém? Aleluia. Simão, uma coisa tenho para lhe dizer. Diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro devia 50. E os 2 foram perdoados. Quem é o mais grato? Eu não vou sair aqui da posição, porque toda vez que eu saio, o Edson levanta. Você tem alguma coisa contra eu sair daqui? Todas as vezes, parece automático. Não sei se tem alguma alavanca, alguma madeira que eu piso aqui e ele levanta. Sabe aquela tábua assim que você pisa e ele levanta? Então tá bom, eu vou ficar bem por aqui assim, ó. Tá? É só eu sair e ele levanta. Tá bom, louvado seja Deus. Já entendi a mensagem, meu irmão. Mas, amados, vejam bem, Cristo fez uma pergunta para ele. Cristo diz assim, olha, um devia 500 pecados. Um tinha cometido 500 pecados, o outro só 50. Não é isso ou não? Não, é assim. Olha lá, ó, devia 500 pecados e o outro 50. Denários. Valores. Mas vamos botar pecado aí. 500 para 50, qual é a porcentagem? 10%. E o que Cristo falou a respeito disso daí? De dever 500 e dever 50? Você viu que Cristo conta um segredo maravilhoso quando ele fala isso? Um devia 500, outro devia 50. Um pecou 500 vezes, o outro só 50 vezes. E você viu que ele falou assim, ó,
E nenhum dos dois tinha como pagar. Nenhum dos dois tinha como pagar. Portanto, amados, não tem essa. Não, mas eu procuro não prejudicar ninguém, eu levo minha vidinha ali. Você que não procura não prejudicar ninguém, você que leva sua vidinha ali, você que isso, que aquilo, você que não corra aos pés de Jesus e peça perdão pela tua dívida espiritual que você tem com Ele. Que a Bíblia diz aqui que eles não tinham como pagar. E também diz assim, olha, você sabe o que Cristo estava dizendo, amados? Você parou para pensar que tem dois personagens principais aqui assim, ó, com Cristo? Um é a mulher pecadora, não é? E outro é o Simão. Você já parou para pensar que Cristo falou assim, Simão, essa mulher me deve 500 e você deve 50. Só que tem uma coisa, nenhum dos dois tem como pagar. A dívida que você tem, Simão, você não tem como pagar. A dívida que ela tem, ela também não tem como pagar. A única forma se chama perdão. Você consegue entender o que Cristo estava dizendo? Agora, amados, Cristo vai dizer assim para ele. Aliás, ele diz assim, eu tenho para mim, Senhor, que é aquele a quem mais perdoou. Jesus falou, julgastes bem. Simão, eu percebi que você gosta de julgar. Você gosta de analisar. Você gosta de estabelecer vereditos. Porque você estabeleceu um agora há pouco. Essa mulher é pecadora e ele é um falso profeta. Foram vereditos que você deu. Mas e agora me dá mais um deve 500 ou deve 50. Os dois são perdoados. Quem é o mais grato? O que devia mais. Agora você julgou bem. Agora você começou a julgar corretamente. Só que tem uma coisa, Simão. E agora Cristo vai falar com ele assim, ó. Então, voltando-se para a mulher, aquela mesma que Simão julgou e deu a sentença para ela, a Bíblia diz, ó, voltando-se para aquela mulher, ele disse assim, Simão, vês tu esta mulher? Claro que eu estou vendo, Senhor. Eu vi ela desde a hora que ela chegou. Estou vendo a lambança. Estou vendo o ritual dela, descabelada aí, ó. Eu só não falei nada porque é o senhor que está aí, então... Fiquei meio sem jeito, apesar de estar na minha casa, viu, senhor? Que dentro eu mando e tenho autoridade. Mas... Vês tu esta mulher, Simão? Cristo estava dizendo a ele, é essa mulher. E ele estava na sua mente, sim. Eu sei quem e qual é essa mulher. Eu sei. Então é essa mesmo, Simão. Você está vendo ela? Sim, Senhor, estou vendo ela. Ela é a pecadora? É a pecadora. Tá bom. Então vejam bem, Simão, o que esta pecadora fez. Eu entrei em tua casa. Simão, eu entrei em tua casa. E você não me deu água para lavar os pés. O que aconteceu com a hospitalidade? O que aconteceu com as regras, Simão? De todo aquele que entra na casa, tem água para lavar as mãos, tem água para lavar os pés. Isto serve de uma espécie de escaldo, de descanso. Hoje não precisa mais, porque a gente anda de carro, de ônibus, um monte de coisa, né?
Mas naquele tempo era na bota. Nem na bota, era na sandália. Não é? O calor, e quem anda de sandália e anda no chão quente sabe que aquilo é estressante. Portanto, o dar água para os pés servia de refrigério, de alívio. Você não me deu água, Simão, para lavar os pés. Mas esta... Você sabe quem é, né, Simão? Sei, Senhor, sei. Sei quem, qual ela é e o que ela é. Ela me regou os pés com lágrimas. Olha aqui, irmãos. Esta, porém, me regou com lágrimas os pés. Você não me deu toalha para enxugar os pés. E ela então enxugou com os cabelos, Simão. Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me beijou, você não me saudou, você não fez como é o nosso costume. Chama-se ósculo. Mas a Bíblia diz que é ósculo santo. Ah, porque tem gente que ele é beijoqueiro, ele não sauda ninguém não, ele quer beijar. É diferente. Crentes e crentas. Saudação é saudação, irmão. Beijoca é beijoca. Jesus disse para ele: você não me deu ósculo. Ela está beijando os meus pés. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas ela, Simão, não negou unguento e joga unguento sobre os meus pés. Sabe, amados, que Cristo estava dizendo para ele: você me chamou aqui na tua casa, mas você não me recebeu com as honras devidas. Você que se justifica pela tua religião, pelo seu credo, você esqueceu todas as honras. Simão, só que veio lá do mundo uma pecadora e veio fazer o que o santo não fez. Simão, isso que ela está fazendo aqui, ó, é justamente o que você deveria estar fazendo. Isso pelas regras, Simão. Isso pelo natural. Ela, porém, está fazendo com a alma. Ela está fazendo com todo o seu ser. Por isso eu lhe digo, Simão, que os muitos pecados dela são perdoados. Sabe, Simão, a respeito da dívida, os 500 dela são perdoados, Simão. Não foi assim que Cristo disse? Por isso que eu digo que os muitos pecados eles são perdoados, pois muito amou. Porque ela muito amou, Simão. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Sabe, queridos, às vezes vem lutas sobre a nossa vida. Existem lutas e lutas. Existem tribulações e tribulações. Mas sempre é bom refletir. Sempre é bom refletir no que é que está acontecendo. Será que nós estamos esquecendo algumas regras? Será que nós estamos deixando para trás alguns valores? E Deus quer realinhar todas essas coisas? Sabe, amados, às vezes o nosso amor vai diminuindo tanto. E nós precisamos tomar cuidado para não entrar nessa estatística aqui, ó.
Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte disso. Se a quem pouco é perdoado, pouco ama, para mim amar muito, tem que ser uma tragédia, não é? Não, Senhor. Eu já quero amar bastante. Sem a razão do amor. Sem essa, pelo menos essa razão aqui, ó, que Deus está colocando aqui. Cristo disse para aquele homem: Simão, essa mulher está perdoada por todos os pecados. Ela vai receber essa porção. E a Bíblia diz assim, ó, então Jesus disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. Terminou a ceia. A mulher saiu aliviada, saiu glorificando a Deus, saiu chorando na presença de Deus. E Simão recebeu a paz do Senhor e um até logo, muito obrigado. E Cristo foi embora. Sabe, amados, a nossa casa é lugar de honra também ao Senhor. Nossa casa é lugar de honra ao Senhor. Não deixe as oportunidades passar na sua vida. Em todo lugar honre o Senhor, em todo lugar sirva o Senhor. Amém? Queridos, então aqui está uma casa que só julga. Uma casa em que muitas vezes a salvação está ali dentro e vai embora. Amados, não é possível que esse cara não atentou para o que aconteceu na casa dele. Que entrou uma mulher indigna, saiu dali salva, justificada, recebeu o perdão do Senhor. E o cara ficou na saudade. É inacreditável. Existem muitas vezes bênçãos do Senhor que entram na nossa casa. Mas nós estamos com um espírito de julgamento tão grande na nossa vida, tão grande, que a bênção entra e sai e nós ficamos que nem Simão. Seco. Sem nada. Às vezes Deus manda a bênção para a nossa casa. E sabe o que a gente faz? A gente desdenha, a gente julga. A gente tira uma depois que vai embora. Sabe, queridos, eu já entrei numa casa. Eu não me senti nada bem lá dentro. Porque eu senti um julgamento muito forte. E um espírito de desdenho assim, muito forte. A primeira oportunidade que eu tive para sair dali, eu quis sair. Achei que talvez eu não fosse digno de estar ali. Também não vou entrar no barulho do julgamento, né? Senão eu fico igual. Não é assim? Se eu fazer o julgamento, eu vou ficar igual. Eu fui embora, amados. Me senti assim. Agora eu pergunto para você uma coisa. Será que Deus poderia fazer algo ali através da minha vida? Talvez não. Talvez eu fosse ali. Mas eu fui ali, amados, porque eu fui convidado também. Eu fui ali porque a pessoa falou, vem aqui que eu vou preparar isso, tal. Eu falei, oh, maravilha. Geralmente, eu terminava o serviço no sábado às 2 às 3 da tarde. Aquele dia eu terminei meio-dia. Fui para casa, mudei de roupa, acertei tudo que tinha e vim para casa dessa pessoa. E eu cheguei na casa da pessoa, tal, bati lá, entrei, o senhor veio, pensei que o senhor não vinha. Eu falei, mas você me convidou e ainda insistiu, ligou confirmando. Ah, não, mas tudo bem, mas aí a gente prepara aqui alguma coisa, tal. Falei, não tem problema. Eu falei, também não vim aqui porque você preparou alguma coisa. Também, não precisa se preocupar com isso. A gente ora aqui, lê um trecho da Bíblia, canta uns louvores aí, conversa um pouquinho, tá na bênção, não precisa se preocupar com isso. Não, eu faço isso mesmo.
E aí, sabe, amados, uma coisa assim, eu falei, meu Deus, aonde que eu vim amarrar meu burro hoje? Que desgaste, que sensação ruim, que sabe, amado, que desprezo. Falei, mas amém. Nessa vida nós temos que aprender a lidar com toda situação, toda circunstância. Eu vim aqui e eu não vou desprezar. Eu estou sendo desonrado, mas eu não vou desonrar. Porque eu não vou ser cúmplice dessa situação. Fiz